Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. E estamos reunidos aqui para mais um culto de oração, onde também meditaremos na Palavra de Deus. E todos vocês estão convidados, a partir desse momento, a se ligarem aqui com a Igreja Batista Filadélfia, que está representada aqui através da família, de alguns membros da família pastoral, e que a graça de Deus, que você possa alcançar nessa noite, a maravilhosa graça de Deus te abençoando, que os pedidos de oração que você está trazendo aqui nesta noite também, já chegaram aqui alguns pedidos de oração e com certeza outros chegarão, que você possa estar sendo alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Com certeza Deus vai abençoar a sua vida nesta noite. E também alguns irmãos também estão agradecendo, estão já fazendo chegar aqui às nossas mãos o seu motivo de gratidão. Que essa noite também seja uma noite de gratidão, através daquilo que você tem recebido das mãos do Senhor. Então vamos nesse momento agradecer em primeiro lugar ao Senhor, no início do culto dessa noite. A irmã Júlia estará fazendo essa oração de gratidão e desde já eu convido você para agradecer a Deus por esse dia que passou, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o Teu santo nome aqui nessa noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, Pai, que cuida de nós em todo o tempo, Pai. Muito obrigado porque tem cuidado, Pai, de cada membro da Tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem nos dado, Pai, recursos, Senhor, tem nos dado saúde, Amém, para estarmos fazendo esses cultos, Senhor. O Senhor tem, Pai, movido os nossos corações para que a Tua palavra alcance mais e mais cada dia, Pai. Sim. Pai, nós viemos te pedir que esteja nessa noite, Pai, recebendo diante do Teu altar o nosso culto de oração nessa noite, Pai. Que cada pedido que ainda será feito aqui, que cada pessoa que vai entrar aqui nessa live, Pai, que possa, Pai, ter um encontro real contigo, Senhor. Que essas pessoas que vão entrar aqui, Pai, possam ouvir a Tua voz, Pai, e sentir a Tua presença nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos. Fala conosco, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E agora vamos louvar o Senhor. Vamos acompanhar aqui a irmã Júlia nesse louvor de adoração ao Senhor. Adore o Senhor e confie nele. Hoje nós vamos falar sobre as preciosas promessas de Deus que se cumprem a cada dia nas nossas vidas. Então desde já, comece a exaltar, comece a adorar o Senhor e a confiar nas promessas que Ele tem para a sua vida. Vamos louvar a Deus. Nosso Deus é soberano sobre toda a terra, Ele é Senhor. Você possa louvar a Ele nesse momento. Acontece, tu sabes muito.
Amém. Glória a Deus. Neste momento vamos então passar aos nossos avisos, nossos comunicados da semana. Continuamos aí nas atividades do mês da família e até agora, irmãos, poucos irmãos enviaram aí as fotos das suas reuniões, das suas atividades com a família. Nosso tema do mês da família é Famílias debaixo da graça de Deus. E a divisa está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Parte B, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um dos irmãos possa assumir esse compromisso, né, de estar realizando aí os cultos domésticos, os cultos em família, e enviar fotos para a gente aqui, para que a gente possa saber, né, e ver que realmente os irmãos estão cumprindo com suas tarefas. Envie também alguma atividade aí com a sua família. Até agora também não chegou nenhuma atividade aqui. Gostaríamos de ver aqui alguma gravação da sua família louvando ao Senhor juntos, ou então desempenhando qualquer uma outra tarefa, um jogral, uma peça teatral. E até agora não chegou nada. Eu espero que até o final desse mês vocês possam enviar, mas não deixa para enviar tudo num dia só, porque senão nós não teremos como passar aqui nos cultos todas as atividades dos irmãos. Continuamos também com a campanha de missões mundiais e também agora estaduais. Logo no início de junho chega também estaduais e esperamos que os irmãos estejam contribuindo aí com a campanha de missões para que nós possamos atingir aquele alvo. E nós pedimos aos irmãos, principalmente que os irmãos puderem, que os irmãos não depositem, que os irmãos façam chegar a oferta de missões diretamente aqui, fica melhor para nós enviarmos esta oferta. Também, aqui com a família pastoral, nós temos feito algumas visitas aos lares, mas se a sua família ainda não recebeu a visita do pastor aí no seu portão, na sua rua, breve você estará recebendo a visita do pastor, da família pastoral aí, para estar orando por você, orando pela sua família, orando pela sua casa. Então, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a vida da sua família, nesse mês de maio, que é o mês do lar. Vamos meditar na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia. Nosso texto de hoje está em segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque sem vós houver
e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bem, vamos meditar então um pouquinho nesse texto. Esse texto servirá de meditação para nossas vidas nessa noite. E nós estamos aqui na segunda epístola do apóstolo São Pedro. Tanto a primeira quanto a segunda epístola ou carta, elas são classificadas aqui como cartas, epístolas universais. O que significa isso? É que essas epístolas do apóstolo São Pedro, elas foram dirigidas a todos os crentes da época e também de todos os tempos. Então, por isso que elas são chamadas de epístolas universais. Na primeira epístola aqui, na primeira carta do apóstolo Pedro, ele está exortando os crentes a que sejam pacientes nos sofrimentos. Na época do apóstolo Pedro, as igrejas estavam sofrendo uma grande perseguição, tanto de fora para dentro, quanto de dentro, interna, mesmo perseguições internas, muitos conflitos entre os irmãos dentro da igreja, e muitos estavam se apostatando da fé, estavam se afastando, devido às influências, como nós temos estudado aí aos domingos pela manhã, na primeira epístola do apóstolo São João também, as igrejas estavam sendo afetadas, estavam sendo influenciadas pelas heresias, pelos falsos ensinamentos de movimentos religiosos que surgiam na época, chamados de seitas, e com isso os crentes da época, os cristãos, os membros das igrejas da época, sofriam muito, estavam sofrendo muita perseguição. Aqueles que desejavam, que queriam levar uma vida santa, uma vida correta, fiel, na presença do Senhor, essas pessoas enfrentavam muita perseguição. Já na segunda, o apóstolo São Pedro, ele está fazendo uma recomendação àqueles irmãos que estavam desanimados. Então, a primeira, ele está exortando os crentes, a que fossem pacientes nos sofrimentos. Na segunda, ele já está recomendando, fazendo uma recomendação, estimulando aqueles irmãos a perseverar na verdade. Ou seja, aqueles que ainda restaram, aqueles que não foram influenciados e não se afastaram da presença do Senhor, ele está exortando esse remanescente, ou seja, esses que restaram, a que perseverasse na fé, que não fizesse tudo para não se afastar, firmasse a sua fé no Senhor. Por isso, a segunda carta, se os irmãos observarem, capítulo 2, depois os irmãos dêem uma lida no capítulo 2, vai falar exatamente sobre os falsos mestres, mostrando como que eles se manifestavam entre o povo, na sociedade, no meio da igreja. E depois, no capítulo 3, ele vai falar exatamente a respeito da vinda do Senhor, vai falar sobre a volta de Jesus, vai falar exortando eles, incentivando eles a que tivessem firme na fé. Tanto que aqui, olha, no capítulo 3, quando ele fala aqui a respeito da vinda do Senhor, ele escreve assim: amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras
que primeiramente foram ditos pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, aquelas seitas que surgiam ali na época, chegavam para aqueles irmãos que estavam na igreja e diziam, há quanto tempo que vocês estão ouvindo falar sobre isso, que Jesus já esteve com vocês aqui, segundo o que vocês dizem, e já morreu, e segundo o que vocês dizem, ele ressuscitou, e foi para o céu, e falou que ia voltar, até agora não voltou para ficar com vocês, para buscar vocês. Então, eles perguntavam, eles desafiavam os cristãos, diziam, onde está a promessa da sua vinda? E muitos cristãos não tinham resposta para aquelas perguntas. E aí, com isso, muitos deles iam desanimando. Por isso, aqui no versículo 1, desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, é nessa base aqui da segunda carta que eu quero trazer esse breve estudo aqui para os irmãos nessa noite, essa breve reflexão. E gostaria, irmãos, que cada um, né, dos irmãos pudesse abraçar essa palavra aqui, porque com essa situação que nós estamos passando aí, esse período aí de quarentena, enquanto para muitos cristãos está servindo de um período de despertamento, muitos irmãos estão se despertando, estão se voltando para a oração, tem irmãos até jejuando, tem irmãos que, né, estão criando atividades, estão movimentando, procurando ajudar pessoas que estão precisando, né, tem pessoas que estão movimentando, tem outras pessoas que estão simplesmente desanimadas, estão paradas em casa. Parece que a quarentena, né, parece que esse confinamento, esse isolamento, não é somente um isolamento social, mas está sendo também um isolamento espiritual. Está sendo um confinamento espiritual. Tem muitas pessoas que têm até esquecido de orar, não têm orado mais, não têm lido a Bíblia. Muitas pessoas, aqueles que ainda estão conseguindo trabalhar, estão trabalhando. Aqueles que não estão conseguindo trabalhar, estão ficando em casa dormindo, assistindo séries, assistindo filme, brincando. Então, parece que houve um certo esfriamento espiritual, quando na verdade deveria haver em nós um despertamento, um reavivamento. Porque eu creio até mesmo que esse tem sido o propósito principal do Senhor. Conforme aconteceu diversas vezes no Antigo Testamento, que Deus trouxe a uma certa situação para que as pessoas se despertassem na fé, e não para que elas desanimassem e se afastassem do Senhor. Então, essa segunda carta do apóstolo Pedro, ela vem nos recomendar a perseverar na verdade, a não cair no desânimo, a não cair nos erros da infidelidade, para que nós possamos alcançar as promessas de Deus. Deus tem promessas para nós, mas para nós alcançarmos as promessas de Deus, irmãos, nós temos que fazer por onde? Tem muitas pessoas que às vezes dizem assim, Deus tem já tem recebido aqui tantas promessas de Deus, né? Igual nós comentamos aqui uns dias atrás, que a Bíblia, ela possui mais de 2.800 promessas ao nosso dispor, para que nós possamos tomar posse dessas promessas. Mas por que às vezes nós não alcançamos as promessas de Deus? Alguma coisa está faltando. Então, esta segunda epístola aqui do apóstolo São Pedro, e principalmente nesse texto que nós lemos nessa noite, vem trazer para nós o melhor remédio para isso. Porque, na verdade, muitos de nós, chamados servos de Deus, estamos doentes espiritualmente. E essa doença espiritual que nos faz cair no desânimo, cair na apostasia, porque a palavra apostasia, o apóstata, é aquele que se afasta, é aquele que recua. Então, o remédio para essa apostasia é exatamente o que nós vamos encontrar aqui na epístola do apóstolo São Pedro,
principalmente nesse texto que nós lemos nessa noite. Então, esse capítulo 1, do versículo 3 a 11, nós vamos ver aqui que o apóstolo Pedro está nos incentivando a uma santidade progressiva. A santidade, enquanto a conversão ela é um ato na vida do cristão, aquela conversão que nós experimentamos no dia que nós aceitamos a Jesus, nós recebemos Jesus no nosso coração, ela é uma só, ela é de uma única vez. A conversão, o arrependimento dos nossos pecados, o perdão de Deus para o pecado principal, né, que é o pecado chamado pecado da raça, é uma vez só. Então, a conversão, ela é um ato. Agora, há um complemento. O complemento da conversão, da vida cristã, é a santidade, ou santificação. E essa santificação, ela é progressiva. Ela é tipo uma escadinha, a gente vai subindo cada degrau, um degrau, cada dia, né? Então, não podemos subir e descer, não. Nós temos, o ideal é a gente subir cada dia um degrau. Nós nunca vamos alcançar o topo dessa escada, só na eternidade, só quando nós estivermos na presença de Deus, porque aqui na condição humana nós seremos sempre falhos, mas um dia nós alcançaremos lá na presença de Deus, na eternidade. Por isso que o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, sede santos, porque eu sou santo, no caso como se Deus estivesse dizendo. Depois você manda uma olhadinha lá na primeira carta, né, no capítulo 1, versículo 13 em diante, que aqui está a exortação à santidade. Lá na primeira carta ele trata desse assunto. Então, a santidade ou a santificação, ela é progressiva. E nós vamos ver aqui como que ele trata essa santificação progressiva aqui nesse capítulo 1, de 1 a 11. O que o apóstolo Pedro mostra aqui? Ele mostra no cumprimento das promessas ou profecias do Antigo Testamento a prova de que Deus cumpre suas promessas. Ainda que tardia, mas ele cumpre as suas promessas. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele trabalha assim, mostrando o que os homens de Deus lá do passado, no Antigo Testamento, como eles alcançaram as promessas de Deus, como Deus prometeu e como Deus cumpriu. Então, ele tem esses personagens lá do Antigo Testamento como um testemunho, como uma prova de que Deus cumpre as suas promessas. Ainda voltando lá no capítulo 3, ele trata desse assunto, falando a respeito da maior promessa que o cristão tem, que é a promessa da volta de Jesus. Essa é uma promessa, irmãos, que nós precisamos fazer de tudo para alcançar essa promessa. Aliás, essa é a promessa principal. Quando nós falamos aqui, quando o apóstolo Pedro está falando aqui de promessa, ele não está falando de promessa de coisas materiais, se bem que Deus cumpre também as suas promessas materiais na nossa vida aqui material. Mas a promessa maior que ele está falando aqui é a respeito da promessa espiritual, promessa da vida eterna, que se concretizará na sua volta, quando ele vier buscar a sua igreja. Olha bem o que ele diz aqui, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, vou ler a partir do versículo 7. Diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição. Estou lendo capítulo 3 da segunda carta, a partir do versículo 7. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha bem o que diz o 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, ele está trabalhando aqui exatamente com essa promessa. Ele diz aqui que o Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, ele não falha, ele cumpre a sua promessa. Ainda que alguns achem que está demorando.
e alguns até duvidem, acham que não vai acontecer mais, que ele não vai realizar as suas promessas. Então diz aqui que ele é paciente para conosco, porque ele não quer que alguns se percam. Talvez seja por isso que a volta de Jesus está demorando a se cumprir. Porque tem muitas pessoas ainda no plano de Deus, alguns que ainda vão até nascer dentro do propósito de Deus, que precisam viver ainda aqui nesse mundo e se arrepender, porque Deus sabe todas as coisas. Então, por isso, diz aqui que ele é paciente, ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, dentro dos propósitos de Deus, Deus sempre cumpre, ele jamais deixará de cumprir as suas promessas para conosco. Então, do versículo, vamos agora dividir aqui, do versículo 1 ao 4, ele está fazendo aqui um apelo à diligência. O que é diligência? Zelo espiritual. Diligência é a mesma coisa que zelo espiritual. É quando nós procuramos, nós esforçamos, né, nós temos interesse ou um cuidado na execução de uma tarefa. Então, ele nos chama a atenção aqui, uma exortação aqui, diligência, para que nós tenhamos mais zelo. O versículo 3 aqui, é a base aqui, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. Então ele está falando aqui exatamente, está nos apelando, né, a esse esforço, que é a mesma coisa que diligência, esse interesse, para que nós venhamos alcançar o que ele chama aqui de grandíssima e preciosa promessa. Então não é uma promessa pequena, não é uma promessa de coisas visíveis, não é uma promessa de coisas passageiras, do aqui e agora, não. É uma promessa, diz aqui, que nós devemos nos esforçar para alcançar, né, essa grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina. Olha que profundo isso aqui. Para que por essa diligência, nós possamos nos tornar participantes da natureza divina. Então nós vamos ter um pouco de Deus em nós, dessa essência de Deus em nós. E com certeza escaparemos da corrupção. Essa palavra corrupção, hoje, ela é muito falada, e fala-se muito sobre deslealdade, sobre desonestidade. Mas essa palavra corrupção aqui, ela tem um significado de tudo aquilo que passa, tudo aquilo que destrói, que se corrompe. A palavra corromper é destruir. O significado dela é destruir, acabar. Então aqui, ele diz assim: havendo escapado da corrupção, né, de todas aquelas coisas que se acabam, que são destruídas, que pela concupiscência há no mundo. Então, ele está dizendo aqui que, ainda que nós alcancemos as promessas, as coisas que tem aqui nesse mundo, mas que aqui nesse mundo tudo ficará, tudo vai se corromper, tudo vai... por isso, até o nosso corpo, ele se corrompe, o nosso corpo, ele é um corpo corruptível, mas quando nós... quando na volta de Cristo, quando aqueles que estiverem vivos forem arrebatados, eles receberão um corpo incorruptível, ou seja, já vai ser um corpo espiritual. E aqueles também que já estiverem no sepulcro, eles também vão ressuscitar, mas não é com esse corpo mais. Esse corpo aqui que se corrompe, esse corpo que é destrutível, que ele vai se acabar, vai se tornar pó. Então, como eu falei aqui do verso 1 ao verso 4, ele está nos apelando, está fazendo um apelo a essa diligência. Do versículo 5 ao 7,
ele vai falar sobre o resultado dessa diligência, como procede, o procedimento dessa diligência. E aí, irmãos, olha só, aqui parece até assim, o apóstolo Pedro trabalhou aqui com um sistema assim, parecido um sistema aritmético, né? Assim, ele usou como se fosse uma matemática para ele trabalhar isso aqui. Então nós vamos ver aqui que é uma coisa assim bem profunda. Igual eu falei aqui, essa santificação progressiva, olha bem. No versículo 5 ele fala assim, ó, e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência. Então, pondo nisso que ele está falando aqui, todo zelo, né, todo esforço, né, todo interesse da nossa vida cristã. Mas aí, depois de todo esse interesse, imagine você que é uma pessoa interessada no Evangelho, você que tem procurado buscar a Deus. Né? Então, olha o que ele diz aqui. Ele vai trabalhando aqui com um sistema assim, para você ir adicionando, você ir somando, você ir acrescentando. Olha bem, ele fala assim, pondo nisso mesmo, né, todo zelo, todo interesse, e acrescentai, né, porque para nós termos interesse no Evangelho, né, na salvação, nós buscarmos a salvação, o que nós precisamos? Nós precisamos de fé. Porque para nós aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz, aceitarmos, crermos que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, nós precisamos de fé, porque nós não vimos Jesus. O apóstolo Pedro aqui, ele tinha andado com Jesus, mas nós não andamos com Jesus. Mas de que forma que nós vamos crer que Jesus existiu, que Ele esteve aqui na terra, que Ele foi o Filho de Deus, que Ele morreu pelo nosso pecado? Através da fé. Então ele diz aqui, acrescentai ao vosso esforço, né, ao vosso interesse, a fé. E ele vai aqui, né, falando outras coisas. Ele diz assim, acrescentai à vossa fé a virtude. Essa palavra virtude, ela pode ser trocada aqui pela palavra caráter. Então, olha bem o que ele diz aqui. Acrescentai à vossa fé o caráter. Então, irmãos, aqui, olha bem o que nós podemos entender. Que não basta apenas ter fé. Não basta ter fé. Não basta ser crente. Mas nós precisamos acrescentar à nossa fé o caráter. Que é o testemunho cristão, que é aquela vida de santidade na presença do Senhor. Né? Mesmo porque nós estamos rodeados de muitos perigos espirituais. E esses perigos espirituais que estavam acontecendo ali na época de Pedro, hoje nós estamos rodeados deles. Então, eles estão aqui como muitos vírus, né? Muitos micro-organismos, igual tem os vírus aí que têm atacado as pessoas ficam doentes e podem até morrer. Assim existem os vírus espirituais, sabe? E nós estamos rodeados desses perigos espirituais que podem nos infectar. E para isso é que nós precisamos de acrescentar a fé, a santidade, ou seja, a virtude, o caráter. Aí depois ele diz assim, e a virtude, ao caráter, olha bem o que ele diz, a ciência. A ciência. O que é ciência? Ciência é conhecimento. Então, é através da ciência que as pessoas, que os cientistas, né, através do estudo do conhecimento, é que os cientistas descobrem, igual aí estão tentando agora descobrir a fórmula de um medicamento, de uma vacina para parar, neutralizar, parar essa pandemia aí. Então, ciência é a mesma coisa que conhecimento. Então ele está dizendo aqui, ó, não basta ser diligente, precisa acrescentar a diligência à fé. Mas não basta a fé, precisa acrescentar à fé a santidade, ou o caráter. Mas não basta isso, precisa acrescentar ainda, né, a virtude, o conhecimento. Olha bem como é que ele vai trabalhando aqui. Mas não basta também o conhecimento, precisa de mais alguma coisa. E aí o que ele diz aqui? Para acrescentar
ao conhecimento a temperança. O que é temperança? Temperança é a mesma coisa que o domínio próprio. Eu não sei se os irmãos estão percebendo que tudo isso, essas atitudes, esses atos que nós estamos vendo aqui, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, exatamente vai ser ali o fruto do Espírito, apresentado ali em Gálatas. Então, aqui, temperança é a mesma coisa do domínio próprio. Né? Mas não basta apenas, não basta o domínio próprio. Precisamos, além disso, de mais coisas, mais acréscimos. E aí ele acrescenta aqui o quê? A paciência. É o que aquelas pessoas ali também precisavam. É mais um fruto do Espírito. Mais um gomo do fruto do Espírito, a paciência. E além da paciência, precisava acrescentar mais coisas. Então, ele diz aqui, além da paciência, eles precisavam acrescentar aqui a piedade. Piedade. E depois, além da piedade, o que mais que eles precisavam acrescentar? Aí ele fala aqui, o amor fraternal. Lembra os irmãos aqui que domingo passado, no estudo aí da primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, eu falei muito sobre a diferença do amor eros, amor amizade, amor eros, que é o amor paixão, o amor filos, que é o amor amizade, o amor fraternal. E aí eu destaquei lá o amor ágape, o HP, a mesma coisa. E aí eu acrescentei lá, eu falei lá sobre a supremacia desse amor, o nível dele, que é a classificação, assim, vamos dizer, mais alta, mais importante, ali, segundo os gregos. Então, ele fala aqui, acrescentar a piedade, amor fraternal. Então, amor filos, amor companheirismo. O amor fraternal, o amor de um irmão para com um irmão, de um amigo para com um amigo. É o amor que deve existir em todos os relacionamentos. Mas aí ele fala aqui, e ao amor fraternal, caridade. Caridade aqui é a mesma coisa que o amor ágape, o amor agape. Então aqui é o ponto final, é o ponto máximo aqui. Então ele começa desde lá de diligência até o amor caridade, o amor agape. Aí olha bem o que ele diz aqui agora no versículo 8 em diante, que é a terceira e última parte dessa reflexão. Por quê? Qual a razão? Por que devemos buscar essa santidade progressiva, ou essa santificação no nosso dia a dia, cada dia procurarmos ser melhor? E ele já mostrou aqui todas as etapas dessa santificação progressiva. Ele diz assim, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o motivo é esse, irmãos, porque se essas coisas não houver em abundância dentro de nós, essas virtudes aqui, nós teremos, irmãos, uma vida cristã estéril, que está dizendo aqui. Porque se em vós abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seremos uma terra seca, uma terra que nada frutifica, nada nasce, não pode se cultivar nada. Tem pessoas que têm um coração seco, uma vida espiritual seca, que ali não nasce nada, não produz nada. Então, mas se em nós houver e abundar essas coisas, tudo isso que nós falamos aqui, diligência, fé, virtude, conhecimento, temperança ou domínio próprio, paciência, piedade, que é a mesma coisa que bondade, amor fraternal e, por último,
amor, caridade. Se em nós houver e abundar essas coisas, nós jamais ficaremos ociosos, ou seja, parados, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida espiritual não será estática, não será uma vida, não ficaremos aí parados, paralisados. Aí olha bem, o versículo 9 ainda completa mais ainda, fica bem mais claro aqui. Pois aquele em quem não há essas coisas, olha bem, é cego. Aquele em quem não há essas coisas é cego. Então, a outra causa aqui, a outra razão para nós buscarmos essa santidade progressiva, santificação progressiva, é porque as pessoas, aquele em quem não há essas coisas é cego, espiritualmente falando. Diz aqui, não vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então essa pessoa, ela esqueceu o seu primeiro amor, ela não lembra mais, não consegue lembrar mais, não consegue trazer à sua memória as promessas que Deus tem para a sua vida. E aí, ele continua dizendo assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais, olha bem, falando aqui novamente sobre a santificação progressiva, fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Essa vocação aqui é a missão, é o compromisso que nós assumimos com Deus no dia que nós aceitamos a Ele como nosso Salvador. A vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa promessa que era citada lá no versículo 4, grandíssima e preciosa promessa, exatamente essa, entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa promessa, irmãos, que nós precisamos buscar. E para alcançarmos essa promessa, não podemos parar no meio do caminho. Não podemos interromper a nossa jornada. Não podemos olhar para trás. Não devemos desanimar. Nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Gostaria de ler com os irmãos Hebreus 10, capítulo 10, versículo 23, para a gente fechar aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. E como eu falei aqui no início, Deus nunca falha as suas promessas. Nós é que falhamos, como seres humanos, mas Deus não. Nós prometemos a Deus, prometemos servi-lo, prometemos ser fiéis a Ele. Às vezes declaramos que o amamos, depois esquecemos dessa declaração. Mas Deus não, Deus ele cumpre as suas promessas para conosco, Ele é fiel. Olha bem o que diz Hebreus 10, 23. Cheguemos-nos com verdadeiro, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. 10, 23, Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha bem, Deus é fiel. E ainda o versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E ainda lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, do 11 ao 13, olha o que diz. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele quem? Com Cristo. Olha bem, também com ele viveremos. Então, mesmo aquele que morrer por ele, morrer com ele, viverá e alcançará a promessa. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Então, haja o que houver, ele cumprirá a sua promessa. Se o negarmos, também ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, olha bem a fidelidade de Deus. Ele sempre cumpre as suas promessas.
para conosco. Que nessa noite você possa refletir sobre essa palavra. Deus quer, o desejo de Deus é que você não desanime, não volte para trás. Não olhe para trás. Não olhe para as coisas que estão ao seu redor. Se você nesse momento estiver desanimado, às vezes até duvidando das promessas de Deus na sua vida, achando que Deus já esqueceu de você, não desanime, porque Deus é fiel em suas promessas. Aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não te deixará de forma alguma decepcionar. Se você ainda não teve essa experiência de crer nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus que morreu por você na cruz do Calvário e que tem uma promessa de salvação para a sua vida, creia nele nessa noite. Falamos aqui sobre a palavra diligência. Esforce, procure de todas as formas conhecer esse Deus, porque Ele é fiel. Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Mas para isso você precisa crer nele. Para isso você não pode desistir. Você precisa firmar a sua fé nele e buscar a Ele de todo o seu coração. Vou cantar nesse momento um hino que eu acho muito bonito, da harpa cristã. É o número 459, do cantor cristão, da harpa cristã. Mas esse cenário não é o cenário da nossa igreja, mas ele é muito bonito e tem uma letra muito bonita. Eu gostaria que você meditasse nessa letra enquanto vou cantar esse hino. E se você tem sentido-se um pouco fraco na fé, renove agora a sua promessa de servir ao Senhor e procure servir a Deus com o coração puro. Procure colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Logo depois nós estaremos lendo os pedidos de oração e orando pelos pedidos de oração que chegaram aqui nesse culto, no nosso culto de oração. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levado
ao corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Mesmo que o brilho das estrelas, mesmo que as estrelas deixem de brilhar, as promessas de Deus jamais deixarão de cumprir na minha vida, na sua vida, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Vamos então passar a leitura aí dos pedidos de oração, para nós orarmos. Chegaram aqui pra gente, né, através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. Chegaram aqui alguns pedidos de oração. Estaremos orando pela Pâmela, que mora lá em Itaguaí, da nossa família nobre. O seu filho Bernardo está internado. Ele foi atacado por um cachorro e está internado nesse momento, precisando das nossas orações. A irmã Vilma pede pela sua saúde. A irmã Maria Helena, que vai passar por uma cirurgia amanhã. A irmã Vilma Diniz pede oração pelo seu netinho Júlio, que está nesse momento na sua casa, e pelos seus pais Douglas e Tatiana. A irmã Maria Conceição pede por ela e pela sua filha Ana. A irmã Andréia pede oração pela família, pelos irmãos da igreja, pela nação brasileira e pelo nosso presidente Bolsonaro. A irmã Delma pede oração pela família e pela Thaís, que vai fazer um exame amanhã, pela saúde do seu pai e da Elza, que estão resfriados, para que essa pandemia passe logo. A Vanderleia está participando com a gente pelo Facebook, pediu oração pelo casamento da sua filha Mirlane e Igor. A irmã Selma pediu oração pela sua nora, pelos seus filhos e agradece as graças recebidas. E a Aparecida Maciel também participando com a gente pelo Facebook, pediu oração pelo irmão Lauzinho, que está internado em BH com linfoma no pâncreas. E agora chegou aqui também a Cleidiane Batista, que pede oração para a Lúcia, que é a mãe de uma amiga, Daniela, que vai fazer uma cirurgia amanhã também por toda a sua família. Cirurgia quem? É Cleidiane Batista. Que vai passar por cirurgia amanhã? É a mãe de uma amiga dela. Ah, tá. A Lúcia, mãe de uma amiga dela. Então vamos orar nesse momento. Vamos. Tem mais aí? Tem mais pedido? Vai cantar o final depois? Irmãos, que Deus possa abençoar você nesse momento. Vou pedir a você então que se ligue agora com Deus. Esqueça as preocupações do momento. Coloque a sua fé diante do Senhor. É esse Deus que é o Deus do impossível, esse Deus que tudo pode. E nós vamos proceder a essa oração em seu favor. Falemos com Deus. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, pela tua misericórdia para conosco, Pai. Pai, ao encerrar desse culto, eu tenho certeza que o Senhor recebeu, Pai, como um aroma suave, como um sacrifício vivo, do profundo do nosso coração. Pai Santo, eu venho agora, Pai, pedir também, Pai, perdão pelas nossas falhas, pela falha, Pai, de cada um daqueles que nesse momento, Pai, estão se dirigindo ao Senhor em oração. Que possa nesse momento, Pai, haver arrependimento de pecados, contrição, Pai, e que o Senhor possa estar dando o teu perdão, porque a tua palavra diz, Pai, que os teus ouvidos não estão fechados, nem as tuas mãos encolhidas para nos socorrer, mas às vezes, Pai, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o Senhor, não deixando que as nossas orações cheguem até o teu trono de graça. Mas eu peço, Pai, nesta noite, o teu perdão, Pai, que o Senhor venha tirar de nós, de cada coração, daqueles que estão, Pai, nesse momento, Pai, assistindo esse culto, Pai, que toda iniquidade, todo pecado
seja tirado, Pai. Que haja nesta noite quebrantamento, Pai. Quebrantamento de pecados, Pai, para que nós possamos alcançar a Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu coloco esses pedidos de oração que chegaram até aqui, Pai. E aqui são muitos pedidos, muitos motivos de oração, Pai, por enfermidades, por relacionamentos, Pai, por pessoas que estão enfrentando problemas dentro da família, Pai, por conversão, por pessoas também que estão, Pai, desempregados, estão passando por dificuldades neste momento, nesses dias que estamos passando. Pai, que o Senhor nesse momento, Pai, o Senhor possa olhar dos altos céus e, Pai, e possa, Pai, vir ao encontro, Pai, das nossas necessidades. Em nome de Jesus, Pai, eu venho agora também fazer aqui, entre esses pedidos, alguns destaques. Clamar aqui, Pai, pela irmã Maria Helena, que vai passar por aquela cirurgia amanhã. Pai, eu peço também por essa outra pessoa aqui, Pai, que pediu, Pai, aqui, outra pessoa que vai passar também por cirurgia amanhã. Vem pedir aqui, Pai, pelo Lauzinho, Pai, esse pedido que chegou também para as pessoas que estão internadas com essa enfermidade no pâncreas. Pai, são destaques que eu quero colocar diante do Senhor aqui. Pai, por aquela criança também que foi atacada ali, Pai, por aquele cão, por aquele animal. Pai, e sabemos que nesses dias é muito difícil de obter um tratamento, porque os hospitais estão cheios. Pai, mas que o Senhor tenha misericórdia daquela criança ali nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor também pela nossa nação. Pai, houve pedidos aqui também para que nós oremos pelo nosso presidente, para aqueles que estão ali, Pai, ao seu lado, para aqueles, Pai, que também têm traído a nossa nação, que têm trabalhado na contramão, Pai, para que a Tua nação alcance paz. Pai, para aqueles que estão prejudicando vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre com providência, Pai, segundo a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Eu sei, Pai, que nós não merecemos, Pai, mas é pela Tua misericórdia. Olha, Pai, por aqueles que te clamam, Pai. Olha, Pai, por aqueles justos, Pai, que existem ainda em nossa nação, que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, nesse momento, Pai, que o Senhor venha trazer livramento, Pai, que o Senhor venha trazer prosperidade para a nossa nação, Pai. Que aqueles que têm travado, Pai, a economia do nosso país, Pai, que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que as empresas, Pai, os pequenos empresários, Pai, que estão parados, paralisados, possam ter, Pai, oportunidade novamente, Pai, de abrir as suas portas, de poder, Pai, trabalhar, aquele pai de família que está enfrentando dificuldade, aquela família que já não tem o que comer dentro de casa, Pai. Ah, Deus, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, volte a trazer para nós tempos de abundância, Pai, para que nós possamos experimentar, Pai, da Tua graça, da Tua fidelidade para conosco. Pai, esta palavra que foi entregue aqui nessa noite, Pai, se existe alguém, Pai, que está, Pai, descrente das Tuas promessas, pessoas, Pai, que mesmo com essa situação estão de costas viradas para o Senhor, não têm olhado para cima, Pai, só têm olhado para as coisas desta terra, deste mundo. Em nome de Jesus, quebra isso, Pai, principalmente no corpo da Tua igreja, na vida daquelas pessoas que têm sido tão materialistas, que não têm se preocupado, Pai, nem com o irmão que está do seu lado. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor quebre isso no seio da Tua igreja. Vimos aqui hoje, Pai, que não basta ser crente, não basta ter fé, é preciso mais coisas, Pai, mais complementos para que nós possamos alcançar, para que nós possamos ter vida abundante, para que nós possamos ser uma terra fértil, Pai, para que nós não venhamos, Pai, ser cegos espiritualmente. Então, em nome de Jesus, Pai, trabalha na vida dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor possa continuar, Pai, dando uma noite de paz, uma noite de tranquilidade na vida, Pai, de cada membro da Tua igreja, de cada um, Pai, que está ao alcance, Pai, que está assistindo essa live, este culto, Pai, que está participando deste culto de intercessão, Pai, que essas pessoas possam estar colocando agora as suas vidas, Pai, na dependência do Senhor, na certeza, Pai, de que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá.
principalmente em relação à tua volta, em relação à vida eterna, Pai, que o Senhor nos outorgou. Então, em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço nesta noite, que o Senhor possa ficar conosco desde agora e para sempre. Amém e amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos nessa noite. Vamos fechar esse culto com mais um louvor. O Senhor, nesse momento, Ele é fiel em todo o tempo, mesmo que a gente não mereça. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber.